mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco. Bons dias! Hoje é dia de mais um livro. E A Revolução dos Bichos, George Orwell. Há muito tempo que eu queria trazer esse livro. Hoje finalmente consegui trazer aqui para vocês essa resenha. Bom, imagino que muitos já conhecem A Revolução dos Bichos. Se não conhecem o livro, vivem isso desde que nasceu. Esse livro ele versa sobre a Revolução Russa, porém versa sobre o modus operandi do ser humano, da política, de nós, como que a gente vive no nosso dia a dia, né? Eu vou ler alguns trechos e vou fazer paralelos, nem tanto com a Revolução Russa, que eu lembro pouca coisa sobre isso, mas trazendo paralelos um pouquinho às vezes do Brasil e do comportamento humano, que é o que eu gosto de falar um pouquinho. Desde que o mundo é mundo, o que o Jorjão trouxe aqui pra gente já acontece. Ele trouxe de uma forma caricata, naturalmente, porque não dá pra brincar muito com Stalin, né? Stalin mandava o pessoal pra fora, dá uma trotskada pra longe, né? Mas ele, de uma forma de fábula, né, com animais, ele fez comparativos do que acontecia lá, naquela época da Revolução, que é a época da segunda GM, aí, mais ou menos. E é muito gostoso de ler o livro, não por causa do que aconteceu, naturalmente, mas porque é uma leitura fluida e a gente se identifica com os personagens também. Porque não tem ninguém bonzinho aqui não, tem ninguém santinho, senão não estaria aqui não, né? Então, sem mais delongas, eu não vou falar muito da vida dele, porque vocês podem pesquisar aí. Eu quero trazer alguns comentários. Vamos começar na página 12. Deixei o ruído externo, que não é ruído, é o ambiente aqui do mar, para vocês escutarem as ondas do mar, tá? Então esse som é o mar, proposital para vocês. Então, camaradas, qual é a natureza dessa nossa vida? Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo alimento necessário para continuar respirando, e os que podem trabalhar são exigidos até a última parcela das suas forças. No instante em que nossa utilidade acaba, trucidam-nos com hedionda crueldade. Vou pular um pouquinho, porque senão eu li muita coisa aqui. Será isso apenas a ordem natural das coisas? Será essa nossa terra tão pobre que não ofereça condições de vida decente aos seus habitantes? Vou parar por aqui para não ficar tão longo. Aqui o Major, que era um porco. Lembrando que o porco é um animal muito inteligente, né? O porco tem a inteligência de uma criança de 3 anos. E lá na granja, o livro aqui, a história se citou numa granja, os porcos são os animais mais inteligentes. Assim como os humanos são os animais mais inteligentes do planeta Terra, né? O Major era o mais respeitado ali na granja. E ele começa a fazer um discurso de que eles estão sendo utilizados pelo Jones, o Joãozão, né? Estão sendo utilizados de uma maneira que não é interessante para os animais. Os seres humanos são, né, indo ali contra. A gente pode fazer o paralelo do Brasil e Portugal, na época de colônia. Alguns vão querer falar sobre patrão e empregado, fica à vontade. E aqui o Major ele traz algo que é muito utilizado em propagandas, que é o inimigo em comum. É muito legal para alguém que quer se destacar, né, levantar uma bandeira de que aquele é o nosso inimigo. Então, o ser humano é nosso inimigo, né? É o do lado esquerdo ou do lado direito que é nosso inimigo. A água está chegando. Eita porra, deixa eu dar um pausa e já volto, peraí. Eita, mas... Voltando. Agora nós vamos para a página 19. Nossa, assinalei muita coisa também. Esse livro é muito bom. Esses três haviam organizado os ensinamentos do Major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. De início encontraram certa apatia e muita ignorância. Alguns animais mencionavam o dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como dono, ou emitiam comentários alimentares do tipo:
o Sr. Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. E aí eu vou pular aqui um trechinho. Aí uma égua pergunta, né? Mimosa, não é nem a égua, é a mimosa, a vaquinha. Ainda haverá açúcar depois da rebelião? Eu ainda vou poder usar o laço na fita, o laço de fita na crina, querendo trazer para si, né? O major já tinha morrido e aí existiam naquele momento 3 porcos que eram o que organizava tudo ali. Bola de Neve, que representa o Trotsky, Napoleão, que representa Stalin, e o Garganta, que representa a mídia, aquele que divulga, né, a propaganda. Então esses 3 começaram a organizar os princípios do major, chamaram isso de animalismo. Tá? Aqui começou o coronelismo no livro, para quem lembra da história brasileira. O major a gente pode falar que é mais ou menos Marx com Lenin ali, né? Pela ideologia, e o Lenin por causa que o major queria utilizar a industrialização, etc. Né? Liderança e tudo mais. Trotsky também, né? Queria a industrialização. Né? Página 20. Muito mais ainda lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, mascote do Sr. Jones, era um espião linguarudo, mas também de boa conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, a montanha de açúcar Candy, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha ficava em um lugar no céu, pouco acima das nuvens, segundo Moisés. Lembra o que é isso? Religiones, né? Messianismo, se a gente trouxer para o cenário nacional. Então percebam, tudo que a gente está vivendo, viveu na nossa história, o mundo inteiro sempre já viveu tudo isso. Né? Página 33. Tá um solzão bom, né? Praia tem que ser bom. Estou aqui no Guarujá, em Guaiúba. Muito bonito aqui para quem quiser conhecer, uma praia deserta. Poucas pessoas, está maravilhoso. O leite e a maçã está provado pela ciência, camaradas. Contém substâncias absolutamente necessárias à saúde dos porcos. Nós porcos somos trabalhadores intelectuais. A organização e a direção dessa granja dependem de nós. Os porcos começaram a ter mais alimentos do que os outros. Os porcos fizeram uma revolução, né? E a revolução deles tirou o Jones da fazenda e eles começaram a assumir a fazenda por conta própria. A questão de igualdade que eles falavam que teriam, que o major tinha sugerido lá no começo, que depois os 3 trouxeram igualdade, percebeu-se que não era tão igual assim. E aí os animais começaram a perceber que eles tinham mais maçãs, etc. E aqui o Garganta, né, a propaganda, falando que na verdade era necessário, né? Então começando já a manipulação de informações para ludibriar o povo, né, os animais ali. Próxima, página 47 e 48. Porém, nesse exato instante, Napoleão levantou-se, dando uma estranha olhadela de viés para Bola de Neve, soltou um guincho estridente que ninguém nunca ouvira antes. Houve um terrível latido lá de fora e 9 cães enormes, usando coleiras tachonadas de bronze, entraram aos saltos no celeiro. Mas os cachorros, junto de Napoleão, deram um rosnado fundo e ameaçador, e os porcos calaram-se, sentando de novo. Agora Napoleão começa a assumir o trono que ele quer, né? Stalin começando a assumir o poder ali. Os cães, a guarda, tinha uma sigla para a polícia lá na época, né? De 4 letras para a polícia lá do Stalin, que eu não lembro agora. Mas é isso, o aparato do Estado para calar o povo. É desse jeito. Getúlio utilizava muito isso, né? Com a polícia dele também. 50 e 51. Naquela tarde, Garganta explicou aos outros bichos, em particular que Napoleão nunca fora contra a construção do moinho de vento. Aqui, o Bola de Neve, que é o Trotsky, que queria a industrialização, queria trazer modernidade para tranquilizar o povo. Bola de Neve falava isso. Napoleão, a princípio, era contra.
Só que depois Napoleão expulsou Bola de Neve. E Stalin literalmente expulsou Trotsky mesmo, né? E depois que o Bola de Neve saiu, Napoleão. O Napoleão, ele começou a querer fazer um moinho que o Bola de Neve queria fazer. Mas pera aí, Napoleão, você era contra, porque agora você é a favor? É isso. Nas campanhas políticas, o político fala que vai fazer e não faz, fala que não vai fazer e faz. É desse jeito. São as famosas fake news, né? Agora a página 58. Maricota pediu: leia para mim, por favor, o 4º mandamento. Não diz qualquer coisa de nunca dormir em camas? Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. O que é isso? Os bichos colocaram 7 mandamentos lá do animalismo. Um deles era: os animais não dormem em camas, porque cama é coisa de humano. Eles tinham até o lema, né? 4 patas bom, 2 patas ruins, né? 2 pernas ruins. Só que os porcos começaram a dormir em camas. Aí falou: peraí, o que está acontecendo? Vamos ver o mandamento. A hora que eles foram ver o mandamento, tinha uma coisa a mais, né? Em camas com lençóis, eles alteraram. Ou seja, até o passado é incerto. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Agora, página 76. Espero que o celular não derreta nesse sol. Cadê as nuvens? Venha nuvens, por favor. Houve momentos em que lhes pareceu que trabalhavam mais do que no tempo de Jones, sem se alimentar melhor. Nos domingos de manhã, Garganta, segurando uma comprida folha de papel, lia para eles relações de estatísticas comprobatórias de que a produção de todas as classes de gêneros alimentícios aumentara 200, 300 ou 500% conforme o caso. Mentira! É só o Garganta manipulando as estatísticas. Sendo sincero, a inflação que o governo falou, que acho que é de 4,5%, né, em 2025, 4,5% não, 4,26%, né? É o que você viu na sua vida real? Ah, porque tem muitos itens, né, que eles analisam, são milhares de itens na inflação, uns sobe, outros descem. O que você consome no seu dia a dia. No começo do primeiro dia de janeiro até o último dia de dezembro, aumentou 4% só. Enfia essa estatística no rabo, né, governo? Achar que a gente é idiota, porra. Agora a página 86. Mas eles destruíram o moinho de vento nesse trabalho de 2 anos, nosso trabalho de 2 anos. Que importa? Construiremos outro. Construiremos meia dúzia de moinhos de vento se quisermos. Vocês não percebem, camaradas, que coisa formidável realizamos? O inimigo ocupava este mesmo chão que pisamos. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, nós o ganhamos centímetro a centímetro. Quer dizer, ganhamos o que já era nosso, retrucou Sansão. Sansão era o cavalo, né? Era a força trabalhadora, operária. O moinho de vento que eles conseguiram construir depois de muito esforço caiu, né? Foi por uma tempestade, se eu não me engano, na primeira vez. E aí, o Napoleão, no inimigo comum, em vez de falar que foi a tempestade, não, foi o Bola de Neve. E aí, não, a gente constrói de novo, o Napoleão falou, né? Com muito trabalho, nós construiremos de novo. Recuperamos o que era nosso. O que era nosso. Já era nosso. E aí, hoje, o que é nosso de fato? A sua casa é sua? Você comprou, você pagou, ela é sua? Não. Se você não pagar o IPTU, dá ruim. O carro que você pagou por ele é seu? Não. Deixa de pagar IPVA pra você ver. Não tem nada nosso aqui nessa porra, né, mano? Em uma perspectiva maior, espiritual, nada é nosso mesmo, porque tudo vai ficar, né? Mas fisicamente falando, que eles dizem que é nosso, né? Vão tirar-nos tudo e sejamos felizes com o que não temos ainda. Página 98. Mas o carroção acelerou e começou a distanciar-se. Não podiam saber se Sansão havia entendido Quitéria.
3 dias depois chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Wellington, a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece. Sansão começou a passar mal, né? E aí numa certa noite chegou uma carroça e levou Sansão. Mas não era para ser tratado, era para ser ceifado, né? E lá eles tinham uma regra de que cavalos, se eu não me engano, se aposentadoriam com 12 anos. Eu acho que era isso. Cada animal tinha sua idade de aposentadoria. Sansão estava perto dessa idade de aposentadoria. Na minha interpretação, Napoleão mandou ir lá e dar um sumiço no Sansão, para não pagar a aposentadoria dele, né? Qualquer semelhança com o que a gente vive é mera coincidência. Pessoas que são encomendadas para sair desse mundo, né? Eduardo Campos e tudo mais. Django, né? 105, 106. Um porco caminhava sobre 2 patas traseiras. Surgiu Napoleão, majestoso, desempenado, lançando olhares arrogantes para os lados, com os cachorros brincando em volta. Empunhava um chicote nas patas dianteiras. Lembra que tinha o lema 4 patas bom, 2 patas ruim? Agora o Napoleão e os outros porcos estão andando sobre 2 patas. São superiores. Aquilo que a gente abominava, agora a gente não apenas aceita, como a gente vive aquilo, né? Também qualquer semelhança é mera coincidência. Página 109. Se vossas senhorias têm problemas com vossos animais inferiores, nós os temos lá com nossas classes inferiores. Este bom mote, né, sabe as palavras, causou sensação na mesa, e o Sr. Pilkington novamente felicitou os porcos pelas muitas horas de trabalho, pela ausência de mimos e pelas baixas rações que observara na granja dos bichos. Aqui, Napoleão estava reunido com o fazendeiro ao lado, né? O que antes era impossível, o humano era ruim, agora eles se aliaram e estavam na mesma mesa, brindando juntos. Um ditado que existe na nossa política, né, que veio para o mundo normal, né, sem ser fora política, é farinha do mesmo saco. Para finalizar, 111 e 112. Então, findos os aplausos, o grupo pegou novamente as cartas, ressentando o jogo interrompido, os animais afastaram-se em silêncio. Os animais da granja estavam observando, né, os porcos junto com os humanos. E aí eles observaram os lá, saíram. Só que na hora que eles estavam saindo, começou uma briga. Por quê? Porque tanto os porcos quanto os humanos lançaram ao mesmo tempo um as de espada, né, a carta mais forte do jogo. Só que só existe uma carta. Ou seja, alguém ou os dois estavam roubando. Aí começou a dar uma briga generalizada. Roubando? Como assim? Não se rouba. 12 vozes gritavam, cheias de ódio, eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem, quem era porco.